Olá, queridas pessoas! Se você ainda não me conhece, chegou aqui por acaso, eu sou Benito Ribeiro, eu sou terapeuta e sou professor de constelação familiar sistêmica, e esse é o meu canal do YouTube, onde eu trago alguns conteúdos mais aprofundados do que lá no meu Instagram, que por sinal, se você ainda não segue, eu vou deixar aqui embaixo o arroba para você seguir, porque lá tem alguns conteúdos que são exclusivos de lá. E aqui no YouTube eu trago alguns vídeos um pouco mais longos. E agora eu decidi trazer para cá também algumas reflexões que eu estava fazendo lá no meu Instagram, de uma série que, se eu não me engano, é da Fox. Ela passa na Fox, mas tem no Amazon Prime, que é This Is Us. Ela é uma série extremamente bem escrita e que traz muitas reflexões terapêuticas dentro da narrativa da série. Eu comecei a observar essas histórias terapêuticas enquanto eu assistia. Comecei a falar no meu Instagram. Começou a ter muita gente que também gostava da série e estava acompanhando. E aí eu resolvi fazer o quê? Como bom nerd, segundo a aluna minha, eu resolvi reassistir a série, capítulo por capítulo, e eu vou fazer para vocês aqui vídeos capítulo por capítulo, trazendo alguns pontos importantes que dá para a gente pensar e crescer terapeuticamente a partir da série. Vamos deixar de muita enrola e vamos entrar na série. Eu falei para vocês, né? Se inscrever no canal, assinar notificações e seguir no Instagram. Então pronto, então agora a gente pode ir direto para a série. Então, This Is Us é uma série que conta a história de um casal que tem trigêmeos. Por que eu vou fazer esses vídeos episódio por episódio? Porque a série não tem uma construção histórica bem definida. Alguns momentos eles trazem cenas lá do futuro, quando os meninos já estão grandes. Outras vezes eles trazem cenas de quando eles ainda são pequenos. Outras vezes eles trazem cenas ainda de quando o Jack, que é o pai dos meninos, e a Rebecca ainda são jovens. Então tem uma longa mistura de tempo. Então, para não ficar assim meio esquisito, eu vou acompanhar agora o tempo da série, tá? O primeiro episódio é o episódio piloto. É um episódio onde mostra o início de tudo. Toda a história se inicia quando a Rebecca e o Jack têm o parto dos trigêmeos, que na verdade um vai morrer e vai ficar dois que são gêmeos e mais um que eles vão adotar. Mas seguindo aqui nessa construção mais lógica da minha observação da série, deste episódio, que é o episódio 1, piloto, a primeira coisa que eu pensei em trazer para vocês, que é uma coisa que o Bert Hellinger, criador da constelação, ele fala brevemente em um dos livros dele, que é a ligação extrema que irmãos que são gêmeos possuem. E de fato, em constelação, se observa, e eu já observei isso em um atendimento que eu fiz, uma única vez que eu fiz um atendimento com uma pessoa que tinha uma irmã gêmea que morreu no parto, o como essa ligação entre gêmeos é sim uma ligação muito forte. É uma ligação. O Bert fala assim, numa passagem que ele fala: quando alguém vai se casar com um gêmeo, se não respeitar o outro irmão, dificilmente esse relacionamento vai dar certo. Porque os gêmeos eles entraram no sistema no mesmo momento. Então, essa ligação vai ser sim muito forte. E na série, essa ligação se mostra através do Kevin, já esqueci o nome dele, do Kevin e da Kate, que são os dois irmãos que sobreviveram ao parto. É engraçado que, se eu não me engano, neste episódio, tem momentos que a Kate fala do Kevin e diz até que eles sentiam o que o outro estava sentindo, mesmo a quilômetros de distância. Não vou te falar que isso realmente acontece, mas talvez isso exemplifique o quão forte é a ligação dos gêmeos. Mas, entretanto, todavia, porém, precisamos levantar aqui uma questão que é uma questão importante de ser vista, que é o Kevin e a Kate chegam a ter uma ligação tão forte que é uma ligação extremamente prejudicial para a vida dos dois. Ainda neste capítulo, vai chegar um momento em que o Kevin decide ir para longe, morar em uma outra cidade. E a Kate, por ter vivido a vida inteira em devoção ao irmão Kevin,
pensa também em largar a vida dela e ir junto com ele. No tempo, inclusive, deste momento, a Kate é a agente do Kevin. Só que aí o Kevin tem a brilhante ideia de estou atrapalhando a vida da minha irmã, de tamanha ligação que a gente está tendo, mesmo como gêmeos. E aí ele decide demitir a Kate, manda ela embora, para que ela continue a vida dela. Porque neste momento que o Kevin decide ir embora, a Kate está começando a ter um relacionamento amoroso que começa a dar certo. E a Kate tem uma longa história de dificuldade no amor. Então o Kevin decide fazer este bom ato em demitir a Kate e, apesar de serem gêmeos, apesar de terem sim uma ligação muito forte e de viverem muito juntos e sentirem muito o que o outro sente, ele decide demitir para que ela viva a vida dela. Então aí fica um alerta. Para quem tem relação com irmãos gêmeos, é importante respeitar o outro e não ter ciúmes do irmão que é gêmeo, que é muito próximo, isso é muito comum. E também fica um alerta para os irmãos gêmeos. Tenham a noção de que, apesar de nascerem grudadinhos, vocês têm cada um a sua vida. E vocês podem, se for uma escolha de vocês, seguirem caminhos diferentes. Não precisa estar o tempo todo grudado. O segundo ponto, que é um ponto mais doloroso, é o ponto da importância de se viver o luto interno da perda de um bebê. O que acontece lá na história? O Jack e a Rebecca, eles estão grávidos de trigêmeos. Só que uma gravidez de trigêmeos naturalmente é mais complicada do que as outras. E durante o parto, acaba acontecendo do último bebê, que era o... esqueci o nome dele. Que era o terceiro menino, o terceiro filho que morreu. Acontece que ele morre na história. Se eu não me engano, ele estava enrolado no cordão. Eu estou esquecendo porque eu revi essa série no final do ano passado. Já tem alguns dias. E já vi até o episódio 5, se eu não me engano. Mas enfim. O Kyle, eu lembrei o nome do terceiro filho. O Kyle acaba morrendo no parto. Se eu não me engano, ele estava com o cordão umbilical enrolado no pescoço e não conseguiram salvá-lo durante o parto. E aí é perceptível uma coisa importante. Atenção, pais. Atenção, pais que perdem bebês. O luto para a mãe é muito pior do que o luto para o pai. O Bert fala que é necessário que nós vivamos como casal unidos a perda de um filho ou que foi abortado ou que morreu durante o parto. Mas é preciso ter atenção, neste momento específico, o quanto a Rebecca sente muito mais essa perda do que o Jack. A Rebecca, ela teve esse filho dentro dela por 9 meses. É natural que ela viva um luto muito mais profundo, muito mais doloroso. E este luto é preciso ser respeitado. E que bom que o Jack é um cara inteligente, sensível, e acaba percebendo o quão está sendo difícil para a Rebecca viver todo aquele luto. É aí que ele vai em busca do médico que fez o parto. E aí tem um outro pontinho que eu queria trazer para vocês, que é para vocês prestarem atenção nessa série, o quão é importante a humanidade daquele médico. Que é uma coisa, hoje em dia, talvez difícil de se encontrar. De médicos que realmente olham para o seu paciente, para aquela pessoa que está ali na frente. E a humanidade e a sensibilidade daquele médico foi extremamente importante para que o Jack pudesse compreender a situação que ele estava vivendo e também deu um tremendo apoio para o Jack conseguir enfrentar isso junto com a Rebecca. Um ponto interessante também do médico é que ele também viveu a perda do seu primeiro filho. E é interessante que ele fala assim, talvez tenha sido por isso que eu tenha escolhido ser obstetra. Talvez tenha sido por ter perdido o primeiro filho que ele decidiu se dedicar a trazer crianças ao mundo, também em honra àquela criança que ele havia perdido. E através desse relato de vida dele, ele ajuda e muito o Jack a vivenciar tudo isso que ele está vivendo na perda desse terceiro filho, que era o que nasceria em terceiro lugar dentro dos trigêmeos.
Ah, e aí, o ponto que eu queria chamar a atenção aqui, que eu anotei aqui, é o quanto é útil quando a gente pega a nossa dor, já elaborou a nossa dor e coloca a nossa dor a serviço do outro. Eu separei esse ponto aqui porque esse é um ponto importante dentro da constelação. E principalmente como eu dou curso de formação, é um ponto importante para a formação de novos consteladores. A gente precisa, nos movimentos de constelação, pegar a nossa dor, as nossas vivências e transformá-la em ajuda para o outro. É por isso que no meu curso de formação a gente passa boa parte do curso vendo as nossas próprias tretas, as nossas próprias questões e as questões que existem dentro do nosso sistema familiar, que é através desta dor que a gente vai ajudar a dor do outro. O Bert tem uma fala que é assim: a gente só dá para o outro aquilo que a gente tem. A gente só ajuda uma pessoa a olhar para uma questão que a gente já é capaz de olhar de alguma forma. Então, por isso que eu trouxe essa importância dessa humanidade, da sensibilidade do médico. Que ele pega a dor dele, pega o que ele viveu na perda deste primeiro filho, e além de ajudar crianças a virem ao mundo, ele também sabe ajudar um pai e uma mãe neste momento de perda, que é um momento extremamente complicado e difícil, tá? Um outro ponto que eu coloquei aqui, que está ainda nessa história do parto, é como o Jack, no momento de desespero, ele tenta usar uma tática que muitos de nós usamos hoje em dia e que pode não ajudar tanto assim. Talvez iluda a gente em processos que só depois a gente vai perceber que não adiantou tanto assim. O pensar positivo é uma coisa importante? É sim uma coisa importante. Entretanto, todavia, porém, a gente não pode se iludir que, por pensar sempre positivo, por acreditar que as coisas vão acontecer da forma como a gente quer, ser sempre otimista, a gente não pode excluir a possibilidade das coisas darem errado. E é isso que acontece no início do parto da Rebeca e do Jack. O médico, ele percebe que está uma situação difícil e ele tenta chamar o Jack e a Rebeca para conversar sobre a dificuldade do parto e a possibilidade que eles têm de perder aquela criança. E o Jack interrompe e diz que ninguém vai falar nada de errado. Todo mundo vai falar que vai dar tudo certo e que os 3 bebês vão sair de dentro da Rebeca vivos. É importante pensar positivo? É importante pensar positivo. Mas é importante também termos a consciência de que nem sempre este positivo vai acontecer, como de fato aconteceu na vida do Jack e da Rebeca. Talvez, especulação aqui, tá? Talvez, se eles tivessem não só pensado positivo, mas também se preparado para a dificuldade que é uma gestação de trigêmeos, talvez seria mais fácil viver este luto. A gente precisa pensar positivo, mas saber abrir mão daquilo que a gente pensou positivo quando este positivo não acontece, tá? Era este o ponto que eu queria trazer para vocês. Mas aí o que acontece? Vamos chegar agora no último ponto que eu trouxe desse primeiro episódio. O Jack lá, apesar de pensar positivo, acaba perdendo um dos filhos, só que ele continua na rigidez. Eu vou sair daqui com 3 bebês hoje. E aí, por coincidência do destino, é deixado na porta de um corpo de bombeiros um bebê que nasceu, a mãe faleceu e o pai era drogado na época. E aí, este bombeiro que pegou este bebê leva para o hospital, naturalmente, para que ele tenha cuidados lá. E aí, quando o Jack vai lá no espacinho que ficam os bebês, que eu não sei o nome, e vai olhar os 2 bebês dele, tá lá do lado este terceiro bebê. E tá do lado do Jack, coincidentemente, este bombeiro que resgatou esta criança. E aí o Jack conversando com este bombeiro, o bombeiro acaba dizendo que não é pai daquela criança. O bombeiro pergunta para o Jack qual é o filho dele, o Jack fala, aqueles 2 ali. E aí o Jack pergunta ao bombeiro, qual é o seu? Aí o bombeiro fala, não, eu não estou aqui para nenhum filho meu.
Eu resgatei essa criança que foi deixada na porta do corpo de bombeiros e aquela criança ali que foi abandonada. E aí o Jack tem a brilhante ideia de, já que o Kyle morreu, já que eu perdi um bebê, e eu quero sair daqui com 3 bebês, eu vou pegar este bebê para adotar. O que é uma coisa que vai se complicar lá no episódio 2, que aí vou deixar para falar lá, no próximo vídeo. Que é a tentativa de se colocar uma criança no lugar de uma que morreu, tá? Mas enfim. Mas o que acontece? O que é uma reflexão deste primeiro episódio? Dentro daquela criança que foi adotada, existe uma história, que é a história do Randall, e que tem todo um sistema que veio antes dele. O Randall, apesar de ser muito bem acolhido, muito bem amado pelos Pearsons, que é a família do Jack, já nesse primeiro episódio já mostra o momento onde ele encontra o pai biológico, que é o William. O que acontece com o Randall? Ele passa muito tempo da vida atrás do pai biológico. E já adulto, ele super bem sucedido profissionalmente, ele contrata um detetive para procurar o William. E aí ele encontra o William. E aí é interessante de ver como a dor de um filho abandonado leva este filho a querer confrontar este pai. E que normalmente os pais não têm a paciência e a sabedoria que o William tem. Porque o William, apesar de ter abandonado o Randall, ele era um cara muito consciente. Ele abandonou porque ele sabia que não dava conta de construir uma boa criança na realidade que ele vivia. E ele não via uma outra alternativa. Mais para frente a gente vai falar um pouco da história do William. Mas o que eu trago neste primeiro episódio? O Randall vai lá confrontar o William, dizer para o William que ele foi muito bem criado de uma família de brancos que apoiaram ele e que ele se tornou um cara rico, e aponta para o carro e diz, sabe aquele carro ali? Eu comprei à vista, ele custou não sei quantos $1.000 e eu não precisei de você. Todo revoltado, querendo jogar na cara do pai biológico que não precisava dele. Aí pensem, se ele não precisava do pai biológico, por que diabos o William foi atrás, pagou um detetive para procurar este pai biológico? E aí, mais interessante ainda, é a postura do William, saber o lugar dele. Apesar de ter cometido o erro de abandonar este filho, saber o lugar dele, que é o lugar de pai, e que ele fez o melhor que ele podia fazer. E aí o William só olha para o Randall, ok, tudo bem, quer tomar um café? E aí é o momento em que o Randall entra com o William e, através desta postura no seu lugar, apesar de ter abandonado, apesar de ter sido um drogado do William, é através deste caminho, desta postura, que ele começa a abrir no Randall um espaço para que eles comecem a se conhecer. Um espaço para que, de fato, o Randall tenha o que ele queria ter sempre, que era acesso a esse pai biológico que acabou abandonando ele dentro, ou na porta daquele corpo de bombeiros. E mais para frente eles vão acabar tendo uma troca bem bonita dentro da série. Mas enfim, isso vai ser tema para outros episódios. Mais uma vez, resumindo aqui os pontos que a gente trouxe hoje. Número 1, a ligação entre os gêmeos, que é forte, mas gêmeo, viva a sua vida, deixe os seus irmãos. Número 2, a dor da perda de um bebê, que a gente vê na Rebecca, e que é necessário este luto, e é preciso ser respeitado este luto das pessoas. 3, a humanidade daquele médico, que é essencial para que se viva e se acolha aquele luto. O pensar positivo do Jack, que nem sempre é tudo e não vai resolver tudo, ficar aí pensando positivo. E número 3, o confronto do Randall com seu pai biológico, que sabiamente fica no seu lugar e consegue começar a abrir um espaço de comunicação entre os dois. Espero que tenham compreendido. Assinalem aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam. Curtam este vídeo. Aqui no YouTube é mais importante ainda que vocês curtam esse vídeo, para que ele consiga alcançar mais pessoas. E logo logo eu espero vocês com o vídeo 2 do segundo episódio. Se eu não me engano tem algumas observações, não mais.
No episódio 5 foi que eu escrevi um monte de observação, mas aí vai lá para frente. Espero que tenham gostado, pensem bem sobre estes pontos, comentem aqui embaixo e até um próximo vídeo. Fui!